Paz de Deus para todos os irmãos, todos os que no futuro vão olhar, vão assistir a esse vídeo. E estamos alegres, felizes com os 117 anos, né, da nossa igreja, 117 anos de pregação do Evangelho, de difusão da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E vamos iniciar nosso estudo, porque a EBD agora é no estilo tele, né, longe, né? A gente não pode falar com os irmãos ao vivo mesmo, através da mídia, né? Não pode ter uma interação. Então, é um estudo, né? Com os irmãos havia o debate tal, de todos em conjunto, e não há. Sempre lembro disso. E vamos, então, pedir aos irmãos, inclusive ao pastor, para lermos a palavra. Amém. Que está no Velho Testamento, que é o Salmo 23, Salmo de Davi. Palavra de Deus conhecidíssima de todos, evocada por todos, né? Verdade. E a palavra diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Palavra do Senhor, Graças a Deus. para os nossos corações. Esse Salmo de Davi é um dos mais citados, viu, pastor? Não é? É um dos mais queridos, um dos mais evocados, como falei antes. E para a gente falar um pouquinho acerca do Salmo de Davi, a gente vê que ele está se colocando como uma ovelha. Ele está falando no singular, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não se diz ovelha aí, mas se o Senhor é pastor dele, nada falta. E o Senhor leva para pastos verdejantes, é porque ele é uma ovelha, né? E claro que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, sempre foi um povo agrícola, né? Pastoril, né? E tinha como a sua ação de rendimentos, de economia, a criação de cabras, de ovelhas, de camelos, né? Desde aquela época. Aí não foi diferente, então, com Davi, né? Davi era um pastor de ovelhas. Aí, quando jovem, bem jovem, daí ele mais velho, traz esse salmo com 6 versículos, creio eu que como um grande agradecimento, né, a Deus, ao Pai, por tudo que o Pai fez com ele. Então, acho que ele faz uma analogia entre ele ser ovelha e Deus ser o pastor que cuida dele, podendo ser, então, chamado de parábola, né, ou metáfora. Alguns escritores, alguns historiadores até colocam a exegese desse salmo bem mais profundamente, né, buscando, e que é verdade também, né, o Cordeiro sendo Jesus no futuro, né, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que vamos mencionar ainda hoje aqui, que é necessário, faz parte, mas dizer que Davi era o 8º filho de Jessé, né? E Davi foi escolhido por Deus naquela época, ali por Samuel,
está lá em Samuel, né? 1 Samuel, Deus mandando que ele fosse escolhido para ser rei em Israel, né? Não tinha dado muito certo com Saul, Deus até se arrependeu, né, de ter colocado ele como rei, mas o povo queria um rei de qualquer maneira. Há até de se conjecturar, né? Olha, o presbítero diz que Deus se arrependeu, a palavra é essa. Se eu faço algo e volto atrás, eu me arrependi. E Deus só se arrepende de alguma coisa para abençoar o seu povo, nunca o contrário, né? Mas é isso que acontece. Então, ele fugia um pouquinho do padrão, o Davi, porque ele era ruivo, né, pastor? Ele era ruivo. E Jessé era neto de Boaz, então ele estava na linha de descendência para Jesus. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma inspiração de confiança que o Davi tem para com o Senhor. Porque a ovelha ela é totalmente dependente do seu pastor. E a figura do pastor antiga, né, como eu falei, o povo de Deus criava muita ovelha desde o início, né, é justamente essa, de cuidar muito bem da ovelha, até num ponto de vista mais espiritual, adentrando mais ainda, porque a ovelha com ano, a ovelha tenra, era chamada de cordeiro, né, ela tinha que estar sem nenhuma mácula, né? Sem nenhuma verruga, sem nenhum impinge, não podia estar de osso quebrado, nem cega, porque às vezes ela se embaraçava com espinho, cegava, era um problema. Então o pastor tinha que estar atento e também contra os agressores naturais, né? O predador natural, que eram os lobos, né? Disse até que o pastor tinha que provar e comprovar quando ele perdia uma ovelha, né? Porque custava caro, e ele tinha essa missão, e ele era cobrado. Jesus também traz uma parábola, lembro bem, que certa vez um pastor perdeu uma ovelha, e ele deixa as 99 no aprisco e sai atrás de uma ovelha, e quando a encontra, traz todo alegre, garboso, gostoso, né? Com a sua ovelha nos ombros. Era colocada nos ombros, segurava nas pernas, dianteiras e traseiras, e trazia nos ombros, né? Então, eu acho que isso é uma homenagem que Davi faz ao Senhor, estando justamente na dependência dele, né? E nada falta para o servo de Deus que se coloca como ovelha, o que crê, na sua vida, quando ele coloca Deus como seu pastor, né? Então, o pastor é quem traz todo esse entendimento, né? Traz a compreensão, né? Traz o sentimento de que você está guardado por ele, né? Uhum. Então, nada nos falta. Não nos falta, evidentemente, há pessoas que leem a Bíblia de uma maneira diferente, aí não nos falta, quando temos essa confiança em Deus, quando colocamos nossas vidas na mão de Deus, não nos falta paz, vida, amor, perdão, misericórdia, compaixão. Enquanto que determinadas outras pessoas podem ler o contrário. Olha, eu vou ler esse versículo como algo místico e eu lendo nada vai me faltar, né? Comida, carro, casa, fazenda, etc. E não é nada disso, né? Isso vem em consequência, né, das bênçãos que Deus dá ao seu povo, que o próprio Jesus diz: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é essa plena confiança num Deus que tudo pode, que o Davi traz para nós esse salmo. Aí ele diz mais: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Todos sabem que Israel tem um clima muito complicado, um clima quente, né? O terreno é arenoso, é um clima desértico, é uma terra desértica. E
vai de 45 a 52 de dia e à noite vai 10 graus, complicado. Então, para ter esse gramado todo é muito complicado, né? Mas ele diz pastos verdejantes. Significa pastos cheios de grama, para a ovelha ali à vontade se alimentar muito tranquilamente. Esses pastos verdejantes significa a multiforme graça de Jesus, de Deus para conosco. São pastos e pastos de bênçãos que Deus coloca na frente da ovelha. Então, ele está ali repousando porque a ovelha come, 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 depois ela para um pouquinho, se deita e fica ruminando, né? Porque a ovelha é um animal ruminante, ela tem 4 estômagos, né? Ela regurgita e fica ali mastigando ali o tempo todo, né? Deitada, tranquila e com a cabeça fresca também, né? Então ela diz: leva-me para junto das águas de descanso. Então, quem crê no Senhor, com os nossos corações no Senhor, nós ficamos tranquilos para resolver todas as coisas. A falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento da sua palavra, da ação de Deus em nossas vidas, se dá ao contrário. A pessoa está sempre perturbada, sempre criando problema, ou assimilando o problema de tudo que é coisa, tudo se cria uma confusão. E o servo de Deus não é assim, está sempre calmo, está sempre tranquilo, porque sabe que o Senhor está cuidando da vida dele. Então, se o corpo precisa do alimento cotidiano, no caso da ovelha, o pasto, a grama, a alma, a nossa alma precisa da palavra de Deus, de sorte que quem ouve a palavra de Deus e guarda em seu coração, come tudo de bom, não é? Porque passa a entender de tudo que está na palavra de Deus, né? E Deus é que então, continuamente, em Jesus Cristo, farta a nossa alma de alimento. Amós 11 traz isso para nós, que num futuro que não é dito, né? Ele disse: olha, em breve vai haver no mundo fome não de pão e sede não de água, mas do entendimento da palavra de Deus. As pessoas sairão errantes, ou seja, vagabundos, procurando a entender a palavra de Deus e não achará. No terceiro verso, ele diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ou seja, ele me refrigera a alma e me conduz, né, pelos caminhos, porque vereda é caminho, né? E nós, humanos, que sempre estamos com problemas, né, pastor, de um jeito ou de outro, sim, é natural da vida do ser humano. Quando a gente está com um problema, é a partir de, quanto mais ele for sério, pior ainda, a gente costuma dizer que está de cabeça quente, né? E de cabeça quente, às vezes, a gente diz o que não deve, fala o que não pode, não é? E a gente diz: ó, estou de cabeça quente, estou de juízo ardendo, né? São expressões aí nordestinas, né? E aí a palavra de Deus está dizendo aqui: refrigera a minha alma, refrigera o meu intelecto, refrigera a minha mente, o meu juízo, né? A minha cabeça, os meus neurônios. É isso que a palavra de Deus nos faz. E a palavra refrigera é justamente isso, desse bem-estar, né? Esse bem-estar causado, que inclusive é uma coisa que a gente não recomenda muito, né? Que é o termo que ficou criado, o termo refrigerante, né? Refrigerante, que é aquele qualquer suco com gelo, ou bem gelado, ou qualquer outro líquido, químico ou não, né? Que a gente usa para tomar, para ficar mais tranquilo, o corpo mais tranquilo, na temperatura mais amena, né? Por isso que foi chamado de refrigerante, né? Refrigerante. É bem interessante, né? E o alimento providenciado por Deus é justamente esse descanso que dá para nós a certeza maior de que Ele está conosco, de que não vai faltar a sua guarda, não vai faltar a resolução de qualquer tipo de problema para nós, né? Porque Ele é quem nos guia para a sua justiça. Por isso que lá no Salmo, esse Salmo replica com vários outros
Salmos, né? No Salmo 19, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? É essa lei que devemos meditar, né? De dia e de noite. É o que o Senhor escreveu ali para Josué. É o que está também no Salmo, seja forte. É o que está lá também no Salmo 1, né? Também, Salmo da Palavra de Deus, né? E é bastante interessante. Então, os vícios, as vicissitudes, os problemas do mundo fazem parte da vida do homem. Isso veio desde Adão que isso ficou estabelecido, a ofensa de Adão, que foi o pecado da desobediência. E eu acho que é um erro se pensar que apenas por eu ler um salmo como esse, ele vai ter um poder místico de me guiar, de me livrar de problemas. Não ler, mas de eu acreditar que Deus é quem pode fazer isso para nós. Então, o descanso, o refrigério, o estar no caminho do Senhor, nas veredas do Senhor, só são possíveis quando se dá ouvido à palavra de Deus. Não é escutar, é ouvir. Ouvir é seguir, né? É escutar e seguir. Essa somatória aí, um mais o outro, é seguir a palavra de Deus. Então você fica tranquilo, descansado, porque seja qual for a provação que você esteja passando, a bonança virá, a calmaria virá, porque o Senhor é quem comanda as nossas vidas. Se não comanda a sua ainda, que está nos assistindo agora, experimente isso, né? Que aí experimente Deus, experimente Jesus em sua vida, que você vai ver que tudo vai mudar. Os problemas virão ainda, mas as soluções, você vai ter certeza de que a solução estará com você, porque o nosso Deus não volta atrás. O nosso Deus é Deus de vitória, né? É Deus de refrigério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Algumas Bíblias dizem mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Então, é essa confiança maior de quando você está com um problema sério, né? Um problema grave, né? Uma pandemia. Não é todo mundo que entende isso. Fulano tinha muita fé, era uma pessoa muito boa, mas ele morreu. Sim, nós não vamos ficar para a semente. Todos nós vamos morrer. Aliás, se não morrermos, não sei se seremos salvos. Deus levou 2 testemunhas, arrebatou, mas todos precisam morrer para ressuscitar depois em glória com Jesus. Então, se estamos vivos, estamos com Deus, ótimo. Se morrermos, estaremos com Deus também. Melhor ainda, estaremos com o Pai. Esta é a nossa fé, né? A hora do problema, a hora de passar pela sombra do vale da sombra da morte, é a hora da aprovação da fé. Quando está tudo bem, está tudo ótimo, sem nenhum problema, alegria, tudo top, ótimo, né? Tem gente até que nem se lembra, tem gente que nem se lembra de agradecer a Deus quando está tudo bem, né? Até o próprio crente, né? O próprio cristão ora, pelo pouco conhecimento que eu tenho da vida cristã, né? Ora de uma forma diferente quando ele está sem problema, né? Ele ora ligeirinho, rápido, vai dormir e tal. Quando ele está com um problema, ele amanhece o dia orando, nem dorme. É bem diferente de quando ele está com um problema. Então, quando ele está no vale da sombra da morte, ele tem que colocar mais ainda nas mãos do Senhor, que, por certo, ele vai estar resolvendo todos os problemas, né? E justamente indo lá para Isaías 9, quando Isaías é o profeta messiânico, diz, olha o vale das sombras da morte, que habitavam lá, o povo que habitava lá, ele viu grande luz, né? E essa luz é Jesus. Ali é a promessa de Deus de que Jesus viria para salvar o seu povo, para para perdoar o pecado do seu povo, né? Então, mais uma vez, o problema vem de longe, vem de Adão, e Deus, então, resgata a humanidade
das trevas, do seu pecado. Então Jesus é introduzido, né, no mundo à sombra da morte, porque ele morreu e ressuscitou depois. Ele vence a morte, né? Paulo até diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, né? Aguilhão era uma lança muito grande que os romanos usavam, né? Ele não está a tua vitória, porque Jesus venceu a morte ressuscitando, né? Ele é, então, o sol, ele é a estrela da manhã, ele brilhou para todas as coisas, né? Então, fica por aí toda uma confiança, né, no Senhor. Nossa vida pertence a Ele. No verso 5, ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Muda agora aquela questão do pasto verdejante, água tranquila, né? Marola bem pequenininha, né? Sem correntezas grandes, que aí a ovelha pode até entrar na água, ficar à vontade, sem que a correnteza leve, né? O cenário muda agora, repentinamente, para uma mesa posta. E a mesa posta aí significa festa. E a festa lembra também o Cordeiro Pascal, da Páscoa, do passado. E que Jesus também entra nisso, né? Jesus justamente é o bom pastor, né? Em João ele diz para nós: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Isso é bastante interessante, porque naquela época que não tinha, né, esses pastos verdejantes tão grandes, né? Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro dos filmes de western, de cowboys, né, de vaqueiros americanos, né? Quando levavam o gado para a cidade onde tinha as linhas férreas, né? E ali tinha, então, os currais. Cada dono colocava numa parte do curral para colocar eles nos vagões. Cada trem inteiro era de uma fazenda, né? Eles eram todos marcados a ferro para justamente identificar o gado. E eles entravam nos vagões e iam para outra cidade para vender em centros maiores, né? Saíam do Texas, geralmente, ia para outros lugares, né? Arizona, por aí vai. Já com a ovelha é diferente, não havia esse espaço todo na cidade, quando, e às vezes até para beber água num poço, e as ovelhas todas se misturavam. Se misturavam e aí ninguém sabia que era o dono. Houve, inclusive no passado, lá Abraão com Lot, esse tipo de problema. Eles cresceram tanto, tinha tanto gado, tanta cabra, tanto bode, tanta ovelha, que os servos deles brigavam entre si para saber quem dava primeiro água. Primeiro queria o de um, outros queriam o de outro. Não, o meu chefe é maior do que o seu. E foi confuso, eles tiveram até que se separar. Um ia para o lado, foi para o outro. Mas vejam que interessante. A ovelha conhece a voz do pastor. Elas se misturam, mas daqui a pouco elas estão bebendo água lá, tudo misturado e tal, e daqui a pouco o pastor levanta e diz: venham, venham comigo. E as que são daquele pastor se levantam e seguem aquele pastor. As que não são daquele pastor, elas ficam lá aguardando o pastor delas. Interessantíssimo isso. Então Jesus traz isso. Diz: olha, agora eu tenho outras ovelhas que estão aí misturadas, que não são deste aprisco. E no futuro, todas elas ouvirão a minha voz. No futuro, todas as pessoas ouvirão a palavra de Jesus Cristo, a palavra redentora, a palavra salvadora, a palavra salvífica. E todas então seguirão a Jesus, que é o único Senhor, que é o único Salvador, que é o único que derramou sangue puro para salvar as pessoas da segunda morte. Então ele disse: então haverá um só rebanho e um só pastor. Interessantíssimo isso, né? Então a mesa preparada é justamente para esta festa do Cordeiro, né? E que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para Davi, essa mesa posta era a satisfação, o prazer de cumprir a ovelha, cumprir aquilo que o pastor pede a ela, né? Justamente por isso que há a lembrança também
em se tratando de festa, de mesa posta, que lembra a comida, Jesus disse isso lá em João 4, né? Quando os apóstolos foram comprar comida no mercado, que ele ficou conversando com aquela mulher samaritana, eles voltaram e Jesus não queria comer. Mestre, come. E Jesus, um pouco assim, diferente e tal, ele disse, Senhor, será que ele já comeu alguma coisa? Será que essa mulher deu comida a ele? E ele disse, olha, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A comida que eu tenho para comer consiste em fazer a vontade de meu Pai, né? Então essa mesa também, num autor que eu li, lembra isso, né? O sacrifício de Cristo por nós. E por último, o verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, apesar de se saber que Deus haveria de dar um cálice para Jesus beber, né? Seria a morte de cruz, ele não foi em nenhum momento desobediente. E nós temos também essa certeza da bondade e da misericórdia de Deus para conosco, porque sempre que pecamos, erramos, nós dobramos os joelhos, né? Elevamos ao Senhor um coração contrito, compungido, arrependido, que são sinônimos, né? E o Senhor usa de compaixão para conosco, de misericórdia, né? Ele não retira de nós a bênção que foi dada. Uma vez dada essa bênção da salvação, ela não é retirada pelos pecados, porque nós somos justificados em Jesus Cristo. Jesus é o nosso justificador. Ele pagou o preço, né? Ele pagou o resgate, ele pagou um alto preço para que nós fôssemos salvos. Então, a certeza dessa bondade, dessa vitória, seguia ao Davi, né? Todos os dias da vida dele, e creio que nos seguirá também, todos nós que cremos, né? Até que o Senhor nos chame, ou até que Jesus volte. Então, desde lá, da fonte de Jessé até agora, que nós temos essa fé, através da palavra que nos foi trazida aqui pelo servo Davi, que depois se transformou em rei, né? Matou leões, lutou com Golias, chamou ele de incircunciso, e ninguém dava nada por ele. Aliás, o Jessé apresentou, né? Já estou falando em Jessé pela terceira vez, né? Apresentou 7 filhos, e o Senhor disse, não é esse ainda não. Você não tem mais filhos, não? Eu tenho, mas o jovenzinho está lá no campo, pastoreando lá as ovelhas. Mande chamar ele. Só vou sair daqui da mesa quando o Davi chegar. E quando ele chegou, disse, é esse daí que vai ser o rei de Israel. Até Samuel relutou um pouquinho, né? Porque disse, Senhor, quando Saul souber que eu fui à casa de Jessé para trazer um novo rei, o que, é que vai acontecer comigo? Vai me matar. Mas, na verdade, Samuel não teve mais nenhum contato, em tempo algum, em momento algum, com Saul, até a morte do Samuel e a morte do Saul também. Aquele que tem Cristo como seu pastor, porque ele é o bom pastor, veja, pastor Alexandre, como a Bíblia deve ser lida, né? Quando o jovem rico chamou Jesus de bom mestre, né? Rabi, ele disse, por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus, que está nos céus, né? Ele queria experimentar Jesus. Mas nessa passagem, Jesus diz, eu sou o bom pastor, né? Agora ele está dizendo que é o bom pastor porque ele realmente é. Então as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Os salmos que foram colocados por Davi, por outros, Salomão também trouxe, Moisés também tem um salmo, os filhos de Coré também têm salmo, mas os de Davi, que são bem interessantes também, e eram palavras cantadas, né? Eles são profecias, né? São cânticos, são poesias que vieram para o povo de Deus se alegrar. E habitar na casa do Senhor para todo sempre é justamente a vida eterna. Todo sempre é a vida eterna, é a salvação que Jesus dá a todos aqueles que creem. Crer
no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu como cabeça da família, tu como cabeça do casal e toda a sua família, sua prole será salvo. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará a bênção de Deus, não me faltará o perdão de Deus, a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus para mim, para a minha família, para todos aqueles que nós amamos, para todos aqueles que nós oramos para que o mal seja repreendido. Não faltará na qualidade de ovelha obediente e na qualidade de um pastor que vela por nós, que pagou o alto preço, e na qualidade de sumo pastor, que é nosso Deus, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é sumo pastor, Jesus é o pastor das ovelhas, e nós somos as ovelhas. Tanto é verdade que esse termo ficou até hoje com o pastor das ovelhas, como um termo religioso, e Vossa Excelência, inclusive, é o pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, creio eu que com muito carinho, com muito amor, com muito orgulho, em pastorear aquelas ovelhas tão queridas, tão amadas por Vossa Excelência. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma tarde e noite na sua presença, na sua paz, com o seu perdão, e que possamos continuar em verdes pastos, né? Que verde pasto significa as bênçãos de Deus derramadas sobre nossas vidas, nos alimentando justamente dessa palavra salvadora, que é a palavra de Deus. Que Ele, portanto, nos abençoe,